Fala galera, beleza? Mendel resolve agora 2019/1 provas da EMESCAN, questões da EMESCAN. Então vamos lá, questão 1. Leia o seguinte fragmento de texto. Em 1996, um time de astrônomos publicou um artigo na revista Science anunciando a descoberta de uma evidência de atividade biológica fossilizada no meteorito ALH84001. Esse meteorito foi encontrado na Antártida e é, na verdade, um pedaço arrancado de Marte. Alguns impactos em Marte devem ter sido tão violentos que ejetaram pedaços de rochas na superfície e os colocaram no espaço. Alguns dos pedaços de rocha foram atraídos pela Terra e caíram por aqui. Essa descoberta reforça uma hipótese sobre a origem da vida na Terra. A hipótese reforçada por essa descoberta é hipótese sobre a origem da vida da Terra. Vamos lá, pessoal. Então, como é que surgiu a vida na Terra? Bem, de acordo com os modelos que tentam explicar isso à luz da ciência, temos algumas possibilidades. Temos a hipótese autotrófica, que defende que o primeiro ser vivo foi autótrofo, a hipótese heterotrófica, que defende que o primeiro ser vivo foi heterótrofo, mas antes disso, temos lá um modelo da evolução gradual dos sistemas orgânicos, com a ideia dos coacervados, e o mecanismo de Oparin na formação lá dos primeiros compostos orgânicos. Então, isso é um assunto vasto, mas para essa questão, esses detalhes não são necessários, porque basta você comparar as opções aqui. Então, vamos ver aqui, a hipótese de Gaia. Pois bem, pessoal, a hipótese de Gaia, na verdade, não é uma hipótese sobre a origem da vida na Terra. A ideia de Gaia, a hipótese de Gaia, é do campo da ecologia, que defende que a Terra é um ente biológico único, vivo. Então todos os componentes da Terra estão interligados, como se o planeta Terra fosse um organismo, e cada um dos sistemas vai interferir no outro. Então essa é uma ideia ligada à ecologia, não tem a ver com a origem da vida na Terra. Endossimbiótica. A hipótese endossimbiótica explica como que surgiram mitocôndrias e cloroplastos. Então, mitocôndrias e cloroplastos, que hoje são organelas, num passado, algumas centenas de milhões de anos atrás, eram seres procarióticos, que foram englobados por células eucarióticas e, ao invés de serem destruídos, digeridos, passaram a viver numa associação mutualística com a célula que o englobou, certo? Então, essa é a hipótese endossimbiótica ou hipótese simbiogênica, que explica, então, a origem de mitocôndrias e cloroplastos. Pois bem, a biogênese. A biogênese, sim, é um modelo que tenta explicar como é que surgem os seres vivos. Não necessariamente como surgiu o primeiro ser vivo, mas como surgem os seres vivos. Então, de acordo com a ideia abiogênica, é possível que seres vivos surjam a partir de matéria morta, de matéria inanimada. Então, a ideia abiogênica é a seguinte: estruturas biológicas ou não, mas não vivas, podem se transformar em seres vivos. Tem até um modelo, uma explicação, uma situação clássica, da Idade Média, quando uma pessoa escreveu lá uma receita para a produção de ratos. Seria assim: pega uma camisa suja de material orgânico, com sementes, sucos, deixe num canto escuro sossegado por 21 dias e aí aparecerão ratos. Vão aparecer ratos, ainda mais na Europa, na Idade Média, obviamente. A asepsia era pequena, não tinha saneamento básico, então, óbvio que surgiram ratos. Mas a ideia que se tinha é que a camisa havia se transformado em ratos, porque a camisa havia desaparecido parcialmente, os ratos apareceram. Bem, graças ao experimento de Pasteur, essa hipótese abiogênica foi completamente derrubada. Pasteur comprovou que só é possível surgir seres vivos a partir de seres vivos pré-existentes. Ok? Pois bem, e a última opção, panspermia ou panspermia cósmica, que é a resposta da questão a propósito. O que é a panspermia cósmica? Está aqui, panspermia cósmica, vamos bater aqui, opa, foi demais? A panspermia cósmica é a ideia que defende que a vida na Terra foi trazida por meteoros, por fragmentos de outros planetas. Então, esses pequenos fragmentos carregados de entes biológicos chegaram aqui e aí então a Terra foi colonizada por esses seres. Pois bem, isso, se for verdade, explicaria, se fosse verdade, explicaria
como é que a vida surgiu na Terra, mas não como surgiram os primeiros seres vivos. Então a ideia da panspermia cósmica é essa. Então o texto, quando fala de um meteorito, um objeto que veio de Marte, veio do espaço, que caiu por aqui, isso pode estar, de certo modo, servindo como argumento para reforçar a ideia da panspermia cósmica. Beleza? É isso aí, um abraço.